libertam um hormônio que faz com que os outros peixes à sua volta cresçam mais devagar. Portanto, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre alguns cuidados que devemos ter com os alevinos de guppy. Eu sei que muitas das pessoas que começam neste hobby começam com os guppies e uma das coisas que tentam sempre fazer é a criação dos próprios guppies e tentam sempre procurar a melhor forma de os criar, de os manter, de os fazer crescer. Portanto, eu vou falar aqui de alguns cuidados que nós devemos ter também para não termos problemas com esse crescimento e até fazê-los crescer mais rápido. Uma das principais questões e dos principais cuidados que temos de ter em mente é que os adultos de guppy, os peixes adultos, comem os recém-nascidos. Passados uns dias isso se passa, porque eles começam a ficar maiores, mas logo inicialmente os guppies podem muito bem ser devorados pelos adultos que estão no aquário. Portanto, se vocês têm um aquário com vários guppies e eles vão nascer dentro desse aquário, uma das questões que nós devemos pensar e colocar no aquário é, por exemplo, plantas, musgos, plantas de superfície, mas principalmente plantas densas, e os musgos são muito importantes porque os alevinos nascem, têm tendência a ir para o fundo do aquário e eles próprios vão procurar sítios para se esconder. No caso do musgo, se for, por exemplo, o musgo de Java, eles próprios conseguem entrar para dentro do musgo e defenderem-se então dos adultos, e muitas das vezes quando eles saem então cá para fora, já passaram 2, 3 dias, quando eles começam a andar assim na zona mais livre do aquário, e aí muitas das vezes os próprios guppies adultos já não querem saber deles porque eles muito rapidamente duplicam o seu tamanho e acabam depois por também não caber na boca dos guppies e eles acabam por perder então o interesse. Portanto, é preciso ter atenção a isso. Vocês com plantas, com musgos, resolvem esse problema, deixam ou pelo menos evitam uma grande parte desses problemas. E não se preocupem porque as próprias plantas têm biofilme que vão servir também de alimento então para os alevinos. Portanto, acaba por ser um 2 em 1. O musgo, por exemplo, e as plantas vão servir de esconderijo e vão servir também de alimento porque vão ter biofilme que os ajuda então a ingerir e a começar a crescer, digamos assim. Uma das vantagens de criarmos guppies e termos então os alevinos de guppy é que eles, como não nascem dentro dos ovos, eles nascem diretamente dentro da mãe, já nascem relativamente grandinhos. Portanto, eles já nascem com capacidade para comer alimentos maiores. E isso faz com que não haja uma grande dificuldade na alimentação então desses alevinos. Vocês o que se têm de preocupar é ter, por exemplo, ração variada lá em casa, ok? Isto também para os próprios adultos também é importante. Quanto mais variada for a alimentação e de qualidade, melhor. Vocês podem agarrar, por exemplo, em flocos da alimentação dos adultos, desfazer com a própria mão e colocar no aquário que os alevinos vão comer. Okay? Se vocês tiverem juntamente o aquário, os alevinos e os mais velhos, vocês ao darem a alimentação aos mais velhos trituram um bocadinho dessa mesma alimentação que irá cair e os mais pequenos acabarão por comer. Caso vocês tenham separado os alevinos e tenham os alevinos no aquário à parte, com o objetivo de os fazer crescer o mais rápido possível, há aqui duas questões principais que eu quero informar. Uma delas é a alimentação. A alimentação, quanto mais vezes ao dia vocês alimentarem os vossos guppies, os vossos alevinos, melhor. No caso, em vez de vocês alimentarem uma vez ou duas por dia os vossos alevinos, se têm os alevinos à parte, num aquário à parte específico para crescimento, vocês agarram nessa mesma quantidade, ou aumentam um pouco, e em vez de darem 2 vezes ao dia, dão 4 ou 5, se tiverem essa disponibilidade. Se houver essa disponibilidade, haverá menos sujidade no aquário, haverá menos desperdício de alimento e eles conseguirão absorver muito mais nutrientes ao longo do dia e com isso crescerão também muito mais rápido. Outra questão é que os alevinos de guppy libertam um hormônio que faz com que os outros peixes à sua volta cresçam mais devagar. Portanto, isto na natureza é quase como se fosse para fazer batota, fazer os concorrentes crescerem menos para eles crescerem mais rápido. Aqui a questão é que todos os guppies fazem isso. E vocês, se tiverem os guppies num aquário com poucas trocas de água,
vão acabar, embora eles estejam bem alimentados, vão acabar por atrasar o seu crescimento. Portanto, se vocês têm os alevinos num aquário à parte, uma sugestão é fazerem uma troca de água, por exemplo, de 2 em 2 dias. Lembrando que esse aquário é específico para os alevinos de guppy e o intuito principal é fazê-los crescer o mais rápido possível. Portanto, se esse é o intuito, alimentar muitas vezes e não esquecer as trocas de água. Se vocês têm um aquário comunitário com os restantes peixes, aí o aquário também será maior e esses hormónios libertados acabarão por não ter o mesmo efeito, porque de certeza que haverá muito mais litros de água para disseminar esses hormónios e acaba por ser muito mais fraca então essa questão. Como noutros peixes, uma das partes principais também no seu crescimento e desenvolvimento é a qualidade da água. E aqui eu não estou a falar a nível de cristalinidade da água. Não interessa se a água está cristalina ou se tem uma cor mais acastanhada por causa, por exemplo, das folhas de catapa ou de algum tronco. Não. É a qualidade da água. A amónia baixa, nitritos baixos. Portanto, é fundamental ter atenção a isso, é fundamental ter uma boa filtragem, é fundamental fazer então as trocas parciais de água. Tudo isso é fundamental para um crescimento eficaz dos alevinos. Lembrando que se vocês têm os alevinos num aquário comunitário, não dá para ter muito controle, ok? Eles vão lá estar no meio dos outros e acabam por crescer, vão crescendo. Se vocês têm os alevinos num aquário à parte e se querem realmente que eles cresçam rápido, saudáveis, têm de ter atenção a todos estes pormenores que eu falei. A quantidade de alimentação é muito importante, portanto, quanto mais nutrientes, melhor. Lembrando que a qualidade da alimentação, a qualidade da ração que vocês dão é muito importante. A questão da água, se o objetivo é que eles cresçam realmente rápido, as trocas de água são fundamentais, portanto, para eliminar algumas toxinas. Não deixem acumular resíduos no fundo do aquário. Isso pode fazer disparar a amónia, o que é algo bastante perigoso. E sem dúvida que vocês tendo um aquário sempre limpo, TPAs feitas, água com qualidade e uma alimentação boa, garantidamente que os vossos alevinos vão crescer muito rápido e saudáveis. Espero que tenha conseguido tirar as vossas dúvidas sobre o crescimento dos alevinos de guppy. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Há vídeo novo todas as semanas. Por hoje é tudo, fiquem bem e até à próxima.